A lei da reputação tática. O erro que destrói sua autoridade em 10 segundos. Episódio 1. A mente estratégica e o domínio do terreno. Um gancho inicial hipnótico e apresentação. 2 horas da manhã. Chuva fina batendo contra o para-brisa da viatura. A iluminação pública falha a cada 50 metros, deixando a avenida num sobressalto constante entre a penumbra e a escuridão total. Um sedã preto, insulfio 100%, lanterna traseira queimada, diminui a marcha bruscamente ao notar a aproximação da barca. A bordo, 4 indivíduos. O clima dentro do habitáculo da viatura muda no ato. O ar pesa. O coração do recruta que ocupa o banco de trás começa a disparar. Dá para ouvir a respiração acelerada dele pelo microfone do fone. A viatura emparelha. As luzes de emergência cortam a chuva em flashes vermelhos e azuis. O sinal para encostar é dado. O veículo suspeito para no acostamento deserto. O recruta salta da viatura antes da hora. Ele desce em desespero tático. A adrenalina sem controle assumiu o comando da mente dele. Ele começa a gritar, mãos na cabeça. Saiam do carro. Todo mundo para fora agora. Não se mexam. Eu mandei não se mexer. Uma enxurrada de palavras. Um escândalo histérico. As ordens se sobrepõem, incoerentes, truncadas. Ele grita tanto que a própria voz afina no final da frase. Olhe para aquela cena sob a ótica da inteligência de rua. O que os 4 ocupantes do carro suspeito viram naquele exato segundo? Eles não viram a força do Estado. Eles não viram um operador treinado. Viram um homem apavorado usando uma farda. Viram o pânico transbordando pela boca de alguém que tenta compensar a falta de controle emocional aumentando o volume da voz. O excesso de palavras entregou a fraqueza. Entregou a falta de preparo. A autoridade tática daquela guarnição foi pulverizada nos primeiros 10 segundos de abordagem, não porque o suspeito estava armado, mas porque o operador perdeu a soberania da própria mente. Aqui é o Sargento Alex, e você está no teatro de operações. Seja bem-vindo ao ambiente onde o erro de julgamento custa a vida e a verborragia destrói o comando. Escute o que vou te dizer agora e grave no osso. No patrulhamento e na vida, a hesitação e o falatório matam a autoridade. O verdadeiro domínio não vem do barulho que você faz, mas da velocidade imprevisível de leitura da cena, da firmeza postural e da contenção emocional absoluta. Existe uma regra não escrita que governa a reputação de um homem no terreno e na sociedade. A sua imagem de poder e eficiência é o seu bem mais valioso. Ela é o seu escudo invisível. Quando você mantém a calmaria sob a tempestade e fala apenas o estritamente necessário com tom cirúrgico, você cria um perímetro de imprevisibilidade. O inimigo não sabe o que você está pensando, não sabe qual será seu próximo passo e se curva diante da sua presença. Mas se você vacila, se você grita, se você se explica demais ou deixa transparecer a sua bagunça interna, você trinca a sua reputação. E uma vez que essa carcaça de respeito trinca, o terreno te engole. 2. A psicologia da leitura de suspeição e a mente tática. Entenda como o cérebro humano funciona sob a iminência do confronto. Quando o perigo se projeta à sua frente, o sistema nervoso central aciona uma descarga massiva de noradrenalina e cortisol. O seu ritmo cardíaco dispara. A visão periférica se estreita, o famoso efeito túnel. A audição se torna seletiva. Nesse exato instante, a mente da maioria das pessoas é sequestrada pela sua porção reativa, animal, desordenada. É o modo de pânico. A pessoa reage pelo impulso cego, ou trava em absoluto torpor, ou ataca de forma desesperada, gritando, gastando munição ou energia verbal sem nenhum propósito estratégico. O operador de elite, o homem que busca soberania sobre o próprio destino, treina para blindar a mente contra esse sequestro. Ele divide a operação psíquica em 2 modos bem claros. De um lado, existe a mente reativa, ruidosa, escrava das emoções momentâneas. Do outro, existe a mente fria, calculista, capaz de observar o ambiente como quem lê um mapa topográfico em câmera lenta. Como você domina o terreno antes mesmo de desembarcar da viatura? Através do ciclo contínuo de decisão rápida sob pressão. É uma engrenagem psíquica ininterrupta. Observar, orientar, decidir e agir. Primeiro, observar. Você não olha para o todo de forma vaga. O seu olhar varre microdetalhes. A postura dos ombros do suspeito. A inclinação do pescoço. O desvio de olhar. O movimento sutil da mão direita que busca a linha da cintura. Segundo,
Orientar. O seu cérebro processa essas informações cruzando com o histórico do local, o horário, a mancha criminal da área e a atitude daquele indivíduo. Terceiro, decidir. Você seleciona a resposta tática mais rápida, proporcional e fulminante. Quarto, agir. Você executa com precisão cirúrgica, sem vacilo, sem hesitação. O segredo dos mestres da estratégia está em girar essa engrenagem interna numa velocidade infinitamente superior à do seu oponente. Enquanto a mente do suspeito ainda está tentando processar o fato de que a patrulha se aproxima, você já observou, já se orientou, já tomou a decisão e já posicionou a sua equipe no ângulo de vantagem. Você atropela a capacidade cognitiva do adversário. E o que é a atitude suspeita? Para o leigo que passa de carro, é apenas alguém parado na esquina de moletom. Para o operador afiado, a atitude suspeita é uma sinfonia de sinais involuntários do corpo humano. O ser humano não consegue mentir com a fisiologia quando está sob estresse de intenção delituosa. A sudorese excessiva fora de época, o ajuste constante da vestimenta para checar se a arma velada continua no lugar, o olhar de varredura buscando rotas de fuga, a rigidez do tronco. Se você verbaliza demais nessa hora, você entrega o seu nível de consciência. Se você chega gritando, eu tô vendo você olhar pro lado. Eu sei o que você vai fazer. Você deu a ele a informação de que você está nervoso e tentando adivinhar os passos dele. O estrategista soberano faz o oposto. Ele mapeia cada linguagem corporal em silêncio. Ele ajusta o ângulo de abordagem, fecha saídas, ganha o terreno crítico e, quando emite a primeira ordem, ela não é uma pergunta ou um desabafo. É um comando seco, inquestionável e desprovido de dúvida. A firmeza da sua reputação precede a sua ação física. Caso prático 1. Abordagem a veículos e coletivos em alta tensão. Vamos para o terreno prático. Cenário real de patrulhamento tático. 23 horas. Um ônibus coletivo de linha periférica circula por uma via com iluminação precária. O motorista dá 2 piscas rápidos com farol alto ao cruzar com a viatura. Um sinal velado de emergência. A guarnição identifica o código imediatamente. Dentro daquele coletivo, há um assalto em andamento. Infratores armados renderam os passageiros e o cobrador. Analise a conduta de 2 tipos de liderança diante desse barril de pólvora. O operador reativo. Ele é movido pela ansiedade do ego. Quer resolver na base do grito para mostrar serviço. Ele cruza a viatura na frente do coletivo de forma desordenada, freia cantando pneu, desembarca projetando o corpo na linha de tiro da para-brisa do ônibus. Ele começa a esgoelar da calçada, desce todo mundo, mão na cabeça. Se alguém se mexer, eu atiro. O que ele provocou no interior do coletivo? Caos absoluto. Os passageiros entram em pânico e começam a se pisotear. Os assaltantes, agora cientes do desespero da falta de método da polícia, usam a massa humana como escudo, engrenam a arma e se preparam para a troca de tiros. O operador reativo criou o próprio pesadelo. Ele falou demais, agiu sem ângulo, expôs a equipe e deu aos criminosos o tempo e a leitura da sua fraqueza. A reputação daquela patrulha virou piada de risco fatal em questão de segundos. Agora, veja o comportamento do operador soberano. O homem que domina a si mesmo e o seu grupo. O sargento no comando observa o pisca de alerta do ônibus. Pelo rádio, com tom de voz pausado, grave, sem alterar um milímetro o timbre, ele passa a localização exata para o apoio e determina as funções da equipe. Motorista, emparelha por trás, ângulo cego do retrovisor esquerdo. Segurança, desembarca cobrindo a porta traseira. Ninguém abre a boca. Comunicação por sinal visual. A viatura para na posição angular perfeita. Nem 1 centímetro exposto à varredura do criminoso. O desembarque é feito em silêncio absoluto. O som das botas no asfalto molhado é amortecido pela disciplina do movimento. A guarnição toma os pontos dominantes da via. Não há um único grito. Não há verborragia. Apenas a presença física implacável, lanternas táticas de alta intensidade enquadrando os pontos cegos das janelas e o posicionamento de cobertura cruzada. O assaltante olha pela janela do coletivo esperando ouvir o escândalo habitual. Em vez disso, ele encontra o silêncio absoluto da força organizada. Ele vê silhuetas perfeitamente posicionadas nos ângulos mortos. Ele vê luz estática cegando sua visão sem que uma única palavra de ameaça tenha sido proferida. A incerteza corrói a mente do criminoso. Ele não sabe quantos são.
Não sabe para onde apontar. A reputação de eficiência daquela tropa o paralisa. O sargento projeta a voz apenas quando o perímetro está selado. Não é um grito histérico. É uma ordem com peso de sentença. Polícia. Mão na cabeça. Desembarquem um por um pela porta da frente. O perímetro está dominado. O criminoso solta a arma no assoalho e se rende. A crise foi resolvida sem que um único disparo fosse efetuado, sem que a vida dos reféns fosse colocada na roleta russa do pânico. A vitória não foi conquistada pelo excesso de força bruta, mas pela contenção verbal, pela velocidade superior de leitura da cena e pelo uso da reputação como ferramenta de intimidação tática. Quem fala pouco no terreno passa a impressão de ter o controle infinito do que está por vir. Caso prático 2. Vistoria e a armadilha da complacência. Existe um inimigo mais perigoso no patrulhamento e na vida do que o criminoso armado no ponto cego. Esse inimigo se chama complacência. É a ilusão de segurança alimentada pela rotina e pelo ego inflamado. Depois de anos fazendo a mesma coisa, seja realizando abordagens de rotina na rua, seja gerindo um negócio ou mantendo um padrão de vida, a mente não treinada tende a cair numa armadilha cognitiva devastadora. Ela começa a achar que o sucesso passado garante o resultado futuro. O sujeito relaxa. Ele acha que já viu de tudo, que com ele não acontece, que a sua mera farda ou o seu histórico são suficientes para mantê-lo a salvo sem que ele precise pagar o preço da vigilância contínua. Observe uma vistoria veicular mal feita por um operador complacente. Ele aborda um carro de passeio num bairro nobre. Os ocupantes estão bem vestidos. Falam de forma polida. O operador baixa a guarda. O seu ego cochila. Ele começa a conversar com os abordados. Fala sobre o tempo. Fala sobre o jogo de futebol, faz piadas desnecessárias. A sua atenção se esvai na verborragia da conversa fiada. Enquanto ele conversa e tenta parecer simpático, buscando aprovação ou tentando provar que é um cara legal, a sua busca pessoal se torna proforma, superficial. Ele dá 2 tapinhas no bolso do indivíduo, passa a mão rapidamente pelo banco do carro e libera o veículo. 5 blocos adiante, aquele mesmo veículo atropela um bloqueio ou comete um crime bárbaro. Dentro do painel falso que o operador complacente não vistoriou porque estava ocupado demais jogando conversa fora, havia 2 armas ilegais e uma carga de ilícitos. O operador não apenas falhou na missão, ele destruiu sua reputação profissional, colocou a sociedade em risco e provou que a sua vaidade verbal era maior do que a sua disciplina tática. O homem de mente soberana não cai na armadilha da complacência. Ele vive sob a premissa de preparar-se para o pior enquanto mantém a calma e a cortesia no exterior. Em uma busca pessoal ou vistoria em veículo, seja numa motocicleta surrada ou num utilitário de luxo, a conduta do verdadeiro operador é padronizada, metódica e implacável. A mente em estado de alerta neutro, ele não aborda com raiva, mas também não aborda com desleixo. A emoção é 0. O foco é total. 2. A proteção da reputação institucional. Ele trata o cidadão com respeito verbal estrito e distanciamento profissional. Nenhuma piada, nenhum desabafo, nenhum excesso de intimidade. A fala é cirúrgica. Senhor, para sua segurança e a da guarnição, aguarde na calçada com as mãos visíveis enquanto realizamos a vistoria. 3. A tática metódica de varredura. A busca é sistemática. Ele não pula etapas. Vistoria zonas primárias de ocultação, linha de cintura, bolsos, assoalho, passa para zonas secundárias, painel, forração, compartimentos ocultos e finaliza nas zonas estruturais. Cada movimento é coberto pelo seu parceiro de equipe, que mantém o ângulo de proteção sem se distrair com conversas paralelas. Esse nível de disciplina ritualística no cumprimento do procedimento padrão não serve apenas para achar ilícitos. Servirá para salvar a sua vida e para construir uma reputação inexpugnável. Quando a tropa, os seus superiores e os seus oponentes percebem que você é um homem que nunca baixa a guarda, que não se vende pela conversa fiada e que trata cada detalhe da rotina com o mesmo rigor de um combate real, o respeito ao seu redor se torna absoluto. Entenda uma coisa: a rua é apenas metade da batalha. O domínio tático de uma abordagem a veículo e o controle do seu ego diante de uma pessoa suspeita são os fundamentos básicos da sobrevivência. Mas o que acontece quando o cenário muda completamente? O que acontece quando o sinal do rádio tático toca no meio da madrugada? O cerco é fechado e você precisa abandonar a segurança do procedimento padrão para encarar o caos imprevisível de uma pessoa armada até os dentes, ou de um indivíduo em surto psicótico violento no meio da escuridão de uma viela sem saída. Como manter a mente fria e a reputação intocada quando o sangue quente do confronto direto ameaça quebrar a sua disciplina?
É exatamente isso que nós vamos desmantelar, ponto por ponto, no próximo episódio do nosso curso tático. Mantenham a guarda alta e a mente afiada. Episódio 2. A crise, o uso da força e a resiliência sob fogo. Um gancho de transição e gerenciamento de ocasiões críticas. O rádio modular rasga o silêncio da cabine. Todas as guarnições, veículo roubado em acompanhamento pela via marginal, 2 indivíduos armados, em alta velocidade, furando bloqueios. O motorista da barca cola o pé no acelerador. As sirenes cortam a madrugada. O giroflex lança flashes rubros contra os muros das vielas. O passageiro faz a varredura visual das saídas. O operador de trás ajusta o bandoleira do fuzil. A velocidade ultrapassa os 100 km por hora em uma via estreita. Naquele instante, a fisiologia do operador enfrenta uma tempestade violenta. O coração não está apenas batendo rápido, ele está martelando a caixa torácica a mais de 180 batimentos por minuto. A respiração fica curta, a boca seca instantaneamente, o suor frio escorre pela testa sob o tático. É a reação ancestral do corpo humano diante da morte iminente. O medo primitivo bate na porta do cérebro. Ele grita no ouvido do homem incauto, foge, paralisa, ou entra em desespero. É exatamente aqui que se separa o amador do profissional de elite. O homem comum tenta ignorar o medo e é engolido por ele. O homem tático, o estrategista soberano, entende o medo como combustível bruto. Ele não tenta suprimir a descarga de adrenalina. Ele assume a responsabilidade total pelo controle do seu próprio organismo. Ele faz a respiração tática em 4 tempos. Puxa o ar pelo nariz em 4 segundos. Segura o ar nos pulmões por 4 segundos. Solta pela boca em 4 segundos. Mantém os pulmões vazios por mais 4. O batimento cai para a zona operacional perfeita. O efeito túnel da visão se desfaz. A audição volta a processar as frequências da rua. A mente reativa, desesperada por reação cega, é empurrada para baixo, e a mente cirúrgica assume o volante. O veículo em fuga perde controle, roda na pista e colide violentamente contra o poste de um beco sem saída. A fumaça do radiador sobe. A viatura fecha o ângulo de fuga a 10 metros de distância. O passageiro do carro acidentado salta com a mão na cintura, transtornado, o rosto ensanguentado pelo impacto, gritando termos desconexos, visivelmente sob efeito de substâncias ou em surto psicótico, portando um laminado longo na mão direita. Ele caminha em direção à guarnição. A turba ao redor começa a gritar das janelas. O caos é absoluto. Mas dentro do perímetro da patrulha, o ar é congelante. O medo foi dominado e convertido em hiperfoco. Não há espaço para o ódio, não há espaço para a dúvida. Apenas a aplicação fria do protocolo de crise. 2. O uso progressivo da força e o controlador emocional. Entenda o conceito de uso legítimo da força. A força não é uma punição. A força não é um desabafo da sua frustração pessoal. No momento em que um operador usa a farda ou a sua posição de liderança para descontar a raiva do acompanhamento, ele deixou de ser um instrumento do Estado para se tornar um agressor comum. Ele destruiu sua reputação, entregou sua dignidade ao oponente e abriu as portas para o colapso jurídico e moral da sua carreira. O escalonamento da força é uma ciência de calibração milimétrica. É a resposta estritamente necessária, proporcional e legal à resistência oferecida pelo infrator. Presença física e visibilidade. O simples posicionamento firme, vestuário alinhado e postura de prontidão neutralizam a maioria das intenções delituosas. Verbalização tática. Comandos secos, diretos, inteligíveis. Nenhum xingamentos, nenhuma provocação. O tom de voz deve ser uma barreira de autoridade. Controle de contato e bastão. Diante da resistência física passiva ou ativa sem arma de fogo, o emprego das técnicas de imobilização e do bastão tático, tonfa, atua no alavancamento articular e na incapacitação neuromuscular temporária em pontos motores do corpo. Tecnologias de menor potencial ofensivo. Agentes químicos de dispersão ou dispositivos eletroincapacitantes. Eles cessam a ação sem matar, criando a janela exata para contenção sem derramamento desnecessário de sangue. Força letal. A resposta derradeira, a última ratio, acionada exclusivamente diante de ameaça iminente de morte ou lesão corporal grave contra o operador ou terceiros. Volte para a cena do beco. O indivíduo em surto avança com a lâmina na mão. O operador não reage com o fígado, reage com o cérebro. A distância de segurança é mantida. O operador da esquerda cobre a ameaça letal com a arma em pronto baixo.
O operador da direita emprega a tecnologia de menor potencial ofensivo. O dardo acerta a região torácica. O choque elétrico interrompe as ondas cerebrais de comando motor. O indivíduo desmorona no chão, desarmado e incapacitado em fração de segundos. Agora, observe a condução e o uso de algemas. O homem já está no solo. A adrenalina da guarnição ainda está no topo. É nesse segundo que o amador erra. Ele chuta o detido, ele faz piada, ele usa a algema como instrumento de tortura ou dor. O profissional soberano faz o oposto. Ele aproxima-se com técnica de varredura manual, posiciona o joelho na linha de cintura para controle de peso, dobra o pulso do indivíduo no ângulo correto e aplica as algemas com os travamentos de segurança devidamente acionados. Por que acionar o travamento da algema? Para evitar lesão nervosa no preso e para impedir que ele manipule o mecanismo de trava. A algemação é um ato neutro de contenção técnica para a segurança do preso, da equipe e da sociedade. Nada além disso. O homem é colocado de pé, seus direitos são informados de forma fria e limpa, e ele é embarcado no compartimento de transporte. A reputação da guarnição permaneceu inexpugnável porque cada passo seguiu a doutrina exata, sem dar margem para acusações de excesso ou brutalidade descontrolada. 3. Caso prático. A escuridão da violência doméstica e o socorro à vida. 22 horas. O rádio despacha uma ocorrência de violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva de urgência. O local é uma residência no fundo de um quintal coletivo. A solicitante, mãe de 2 filhos pequenos, relata pelo 190 que o ex-companheiro pulou o muro, embriagado e violento, portando uma barra de ferro, e está tentando arrombar a porta do quarto onde ela se trancou com as crianças. Essa é uma das ocorrências mais complexas e letais no rol do patrulhamento. Por quê? Porque ela envolve o ambiente confinado da intimidade doméstica, onde a carga emocional dos envolvidos é de uma volatilidade extrema. Ali não há tática de guerra convencional, há o olho do furacão da miséria humana e do desespero. A guarnição desembarca sem sirenes nos últimos 100 metros para evitar alertar o agressor. A aproximação pelo corredor lateral da casa é feita em coluna tática, em silêncio. Chegando na porta dos fundos, o som da madeira sendo golpeada pela barra de ferro é nítido, acompanhado de gritos de ameaça de morte. A vítima chora em desespero por trás da porta frágil. O sargento efetua a entrada tática imediata no imóvel. A quebra de expectativa é total. O agressor, compenetrado no seu ato de covardia física contra a mulher indefesa, não espera encontrar 2 operadores fardados e posicionados no seu ponto cego. Polícia! Larga a barra de ferro. Mãos na cabeça agora. O agressor se vira com a barra de ferro levantada. A sua mente tomada pelo álcool e pelo ego inflamado hesita por um segundo. Ele tenta medir forças com a patrulha. Mas o olhar do operador não reflete hesitação. Reflete a prontidão para o emprego da resposta letal se ele der um único passo à frente. A firmeza postural do operador e o enquadramento tático esmagam a coragem do agressor. A barra de ferro cai no chão de cimento queimado com estalo metálico. O indivíduo é imobilizado, algemado e isolado da cena. Agora, veja a outra metade da moeda do homem soberano, a empatia tática e o resgate da vida. Enquanto o segundo operador garante a custódia do preso no corredor, o sargento se aproxima da porta do quarto. Ele não bate na porta com a brutalidade de um combate. Ele reduz o tom de voz. O tom agora é calmo, acolhedor, firme, capaz de devolver a sanidade a quem está em choque. Senhora, aqui é a polícia. O agressor está detido e algemado. A senhora e seus filhos estão seguros. Pode abrir a porta devagar. A porta se abre. A mulher, pálida, com corte no lábio e hematomas nos braços, abraça as crianças que choram convulsivamente. O operador não julga, não faz perguntas inconvenientes, não emite opiniões pessoais sobre a dinâmica do relacionamento. Ele aplica os primeiros socorros imediatos na vítima, estanca o sangramento, providencia o cobertor térmico e coordena o transporte rápido até o pronto-socorro mais próximo. Saber socorrer uma vítima e conduzi-la ao atendimento médico com a mesma velocidade com que se efetua uma prisão em flagrante é a prova definitiva de maturidade operacional. O homem soberano é um protetor da vida e um restaurador da ordem, não um mero agente de confronto. Ele mantém a calmaria quando todos ao redor estão entrando em colapso mental. 4. A preservação e o corpo que guarda as marcas. A ocorrência acabou. O agressor foi apresentado na delegacia de polícia. A vítima recebeu atendimento médico e está sob custódia familiar.
Mas a missão tática no local do crime ainda exige o último grau de rigor: a preservação do local. O local de um crime é um livro aberto onde a verdade dos fatos foi escrita com sangue, projéteis e vestígios materiais. O operador amador acha que, após a prisão, a cena pode ser abandonada. O operador consciente isola a área com fita zebrada, impede o acesso de curiosos, imprensa ou familiares, e protege cada pedaço de evidência, cápsulas, pegadas, manchas de fluido, da contaminação do ambiente. A idoneidade da prova que vai condenar o criminoso no tribunal depende da disciplina do policial que ficou de pé na chuva guardando aquela fita por 3 horas da madrugada. Mas e o operador? O que acontece com a mente e o corpo do homem que passa anos absorvendo a violência doméstica, a poeira dos confrontos, a visão da dor alheia e o cheiro do sangue no asfalto? Escute com atenção: o corpo guarda as marcas. A cada ocorrência de alta tensão em que você não processa a carga de estresse, a dor física e o trauma emocional ficam depositados nos seus tecidos musculares, no seu sistema digestivo e no seu padrão de sono. O estresse crônico destrói o operador por dentro de forma silenciosa. O homem começa a ficar hipervigilante dentro de casa, irritadiço com a esposa, distante dos filhos, buscando refúgio no álcool, na agressividade verbal ou no isolamento depressivo. O verdadeiro guerreiro não é aquele que ignora suas feridas invisíveis dizendo que está tudo bem. O verdadeiro mestre da resiliência ressignifica a dor. Ele entende que o obstáculo e o trauma absorvidos no serviço precisam ser expelidos através da disciplina diária. 1. Atividade física de alta intensidade, para queimar o cortisol residual acumulado nas operações. 2. Higiene do sono e desconexão tática, aprender a desligar o radar de combate ao cruzar o portão de casa. 3. Diálogo e acolhimento, não carregar a carcaça de super-homem inabalável no ambiente familiar. O homem de verdade tem a coragem de ser vulnerável no seu santuário doméstico para não destruir quem o ama. A arma foi guardada no coldre e a viatura desmobilizada ao final do turno. O plantão acabou. Mas preste muita atenção no que vou te dizer agora. A verdadeira prova de um homem de elite não é como ele se comporta quando está armado, fardado e protegido pelo aparato da instituição. A verdadeira prova da sua soberania é como você gerencia a sua mente, as suas finanças, o seu casamento, os seus equipamentos e a sua conduta ética no momento em que a poeira baixa, as câmeras operacionais continuam gravando e você desliga a chave da barca. No próximo e último episódio da nossa jornada, nós vamos entrar no terreno da tecnologia de fiscalização, do policiamento especializado, do gerenciamento de crise sob pressão da mídia e, acima de tudo, no protocolo dos 5 pilares para a construção de uma vida financeira e pessoal inabalável. Esteja pronto! O próximo nível nos espera. Episódio 3. A governança do homem soberano, trânsito e tecnologia. Um gancho de continuidade e o domínio da fiscalização e trânsito. 19 horas. Trecho urbano de alta rodagem. A chuva deu uma trégua, mas o asfalto molhado reflete os faróis como um espelho escuro. O comboio estaciona em ponto estratégico, logo após uma curva suave onde a visibilidade é ampla e o fator surpresa é total. Os cones táticos são dispostos em ângulo afunilado, desenhando uma calha de desaceleração perfeita. O sinalizador com lanterna tática vermelha assume a ponta da operação bloqueio. Uma blitz de trânsito bem executada não é um evento meramente administrativo para checar documentação. Para o operador de mente afiada, o ponto de fiscalização é um filtro de contenção criminal de altíssima precisão. É o momento em que a força ostensiva assume o controle de um vetor crítico do território, as vias de circulação. Observe a psicologia da visibilidade da viatura e a postura da guarnição num ponto de estacionamento tático. Quando uma barca é posicionada com as luzes de emergência ligadas, com o teto alinhado e os operadores desembarcados em postura de prontidão, tronco ereto, mãos livres, olhar ativo de varredura, o que acontece no fluxo de trânsito? O motorista mal intencionado, o infrator que transporta ilícitos ou o criminoso em busca de oportunidades sentem um impacto imediato. O coração dele dispara a 300 metros de distância. A mera presença visível e inexpugnável da tropa altera a mancha criminal do bairro inteiro sem que uma única munição precise ser deflagrada. O crime busca brechas, busca sombra e o leigo distraído. Diante da postura tática irretocável, a intenção criminosa recua. Um veículo tenta desviar no último segundo antes da calha do bloqueio. O operador da triagem percebe o hesitar dos pneus e a ré precipitada. O comando de parada é emitido. A abordagem no trânsito exige o mesmo rigor de uma ocorrência de alta tensão, posicionamento em ângulo cego, cobertura cruzada e verbalização limpa. Na fiscalização de acidentes, com ou sem vítima,
O primeiro mandamento do operador é a segurança da cena. Sinalização estendida no mínimo a 100 metros antes da colisão, isolamento do vazamento de combustível, preservação do local para perícia e socorro imediato aos feridos. Se você não domina a técnica de preservar o trânsito, o próprio trânsito engole a sua guarnição e cria um segundo acidente sobre o primeiro. A disciplina no detalhe operacional salva vidas de forma invisível. 2. Tecnologia, transparência e negociação de crise. A era moderna trouxe um elemento definitivo para a atividade operacional: o olho eletrônico. Hoje, o operador atua sob a vigilância constante de câmeras operacionais portáteis acopladas ao fardamento, telefones celulares de transeuntes e câmeras de monitoramento urbano. O operador medíocre e inseguro reclama da câmera. Ele sente medo da transparência porque sua conduta é pautada pelo impulso, pelo vício do improviso e pela falta de domínio técnico. O guerreiro soberano faz o oposto. Ele abraça a tecnologia como sua maior aliada. Por quê? Porque quem atua estritamente dentro da lei, do procedimento operacional padrão e do uso racional da força usa a lente como testemunho irrefutável da sua excelência. A câmera não é um fardo, é o registro histórico da sua compostura sob provocação, da sua técnica sob o estresse e da covardia daquele que tentou agredir a equipe. A transparência torna sua reputação antifrágil. Quanto mais atacam sua conduta no papel, mais o vídeo oficial prova sua integridade tática. Imagine o cenário extremo. Você é o primeiro interventor a chegar em um local onde um indivíduo em colapso emocional profundo mantém um refém sob a ponta de uma lâmina no interior de um estabelecimento comercial. A multidão do lado de fora filma tudo. O desespero da família contamina o ar. O despachante dos 190 passa informações desencontradas. Nesse instante, você não é apenas um policial armado, você é o gestor do caos. Atuar como primeiro interventor em gerenciamento de crises exige o domínio absoluto das técnicas de contenção e desescalada. 1. Isolamento e confinamento. Feche o perímetro. Impeça que a multidão e o barulho externo alimentem o surto do tomador de refém. Crie uma bolha de silêncio tático. 2. O ganho de tempo. O tempo corre a favor do negociador. Quanto mais o tempo passa, a adrenalina do agressor cai, o cansaço físico se instala e a racionalidade começa a emergir da tempestade emocional. 3. A escuta ativa. Não interrompa o indivíduo com lições de moral ou ameaças vaidosas. Escute. Absorva o desabafo. Identifique a motivação real por trás do colapso. 4. A fala pausada e confortante. Fale com velocidade reduzida, tom grave, ritmo cadenciado. Transmita a sensação de que você é a única âncora de estabilidade em um mundo que está desmoronando. Eu estou aqui para garantir que ninguém saia ferido. Eu estou te ouvindo. Vamos resolver isso um passo de cada vez. Você está no controle do seu tempo. Ao desarmar a crise pela palavra contida e pela presença firme, você conquista a vitória mais elegante da arte da guerra, a rendição sem derramamento de sangue. Isso é soberania estratégica em estado puro. 3. O protocolo de excelência, inspeção, recursos e a vida privada. O serviço está chegando ao fim. Mas para o homem de elite, o final do turno não é sinal de desleixo, é o início do ritual de preservação dos seus ativos. A passagem de serviço motorizado. O amador entrega a viatura suja, o nível de combustível na reserva, o armamento com vestígios de fuligem e os equipamentos desorganizados no porta-malas. Esse comportamento desleixado revela uma mente quebrada, escrava da preguiça. O operador soberano executa o ritual da inspeção rigorosa. Inspeção de armamento e munição. A armaria não é local para brincadeiras. Descarregamento na caixa de areia com rigor cirúrgico, checagem visual e tática da câmara, contagem precisa das munições de cautela e limpeza imediata de cada componente do armamento. Vistoria da viatura e equipamentos. Verificação dos níveis de óleo e água, inspeção do estado dos pneus, limpeza do habitáculo e comunicação detalhada ao próximo graduado sobre qualquer alteração mecânica percebida durante o patrulhamento. Agora, faça a ponte indispensável entre a disciplina operacional e a sua vida privada. De que adianta ser um leão no patrulhamento, capaz de enfrentar criminosos armados e gerenciar crises complexas na rua, se na sua vida financeira você age como um jovem irresponsável, escravo do consumo ostentação, atolado em empréstimos e cartões de crédito? A falta de controle financeiro destrói o operador mais rápido do que a bala do inimigo. O homem endividado perde a paz de espírito. Ele entra de serviço estressado porque o salário não cobre os juros. Ele fica vulnerável a atalhos moralmente questionáveis.
Ele vende a sua folga por horas extras exaustivas até o ponto de colapsar o corpo e a mente. O ego financeiro, a necessidade babaca de querer impressionar vizinhos e conhecidos com carros, roupas e estilo de vida que você não pode pagar, é uma algema invisível que você coloca nos próprios pulsos. O homem de mente soberana constrói um patrimônio inabalável com a mesma disciplina tática que usa no patrulhamento. A regra da simplicidade. Viva abaixo dos seus meios. O verdadeiro poder é a liberdade e a reserva de emergência, não a aparência de riqueza. 2. Acúmulo de ativos. Invista no seu futuro, na sua formação, na proteção da sua família e na sua independência de longo prazo. 3. Transição ao desfardar. Ao chegar em casa, retire a farda física e mental. Pendure o distintivo no cabide e não use a sua autoridade de serviço dentro do seu lar. Sua esposa e seus filhos não são recrutas sob seu comando. Eles não precisam do seu tom de voz seco de abordagem ou da sua raiva acumulada da rua. No seu santuário doméstico, o seu dever é ser o porto seguro, o protetor silencioso, o ouvinte atento. Pratique a escuta ativa com sua família. Desligue o celular. Seja presente. A maior vitória de um guerreiro é retornar para casa e ser amado e respeitado por aqueles que dependem da sua honra. 4. Protocolo tático de execução em 5 pilares da soberania. Chegamos ao ponto de consolidação da nossa jornada. Escreva estes 5 pilares no seu código de conduta diário. Grave cada um deles na sua memória operacional. Pilar 1. Silêncio estratégico e contenção do ego. Fale menos do que o necessário. Não tente impressionar pela verborragia ou pela arrogância. Guarde suas intenções. Oculte seus talentos até o momento de agir e deixe que a sua reputação e seus resultados falem por você. O barulho é sinal de fraqueza. O silêncio é a marca do comando. Pilar 2. Leitura rápida e decisão fria. Domine a varredura do ambiente através do ciclo contínuo de observar, orientar, decidir e agir. Substitua o pânico reativo pela observação cirúrgica. Antecipe os movimentos do oponente. Mapeie os riscos antes que eles se concretizem e haja com firmeza antes que o caos se instale. Pilar 3. Uso métrico e legítimo da força. A força é um instrumento legal e técnico de preservação da ordem. Jamais um desabafo de raiva ou vingança pessoal. Calibre sua resposta com precisão milimétrica, da simples presença física à força letal. Mantenha a ética e a postura inabaláveis sob o julgamento das câmeras e da sociedade. Pilar 4. Antifragilidade financeira e emocional. Trate o estresse e o trauma do combate com atividade física, higiene mental e maturidade emocional. Livre-se da armadilha do ego financeiro. Viva com simplicidade, proteja seus recursos, invista na sua independência e não se torne escravo do consumo fútil. Pilar 5. Liderança pelo exemplo e preservação do lar. Comande pela conduta irretocável, não pelo grito histérico. Seja a âncora de estabilidade da sua equipe no terreno e o protetor amoroso e presente da sua família no lar. O seu santuário doméstico é a sua maior conquista. 5. Fechamento filosófico e chamada para ação. CTA, de elite. A jornada da vida e do combate não é para os fracos de espírito. O mundo moderno está cheio de homens barulhentos, reativos, vaidosos, que perdem o controle da própria vida no primeiro sinal de provocação ou crise. Eles buscam atalhos fáceis, desculpas esfarrapadas e culpam o terreno pelas suas próprias falhas de conduta. Você não pertence a esse grupo. Você foi chamado para o caminho da disciplina consciente, do autocontrole e da soberania sob pressão. A verdadeira honra de um homem não reside na ausência de medo ou no poder das armas que ele carrega, mas na capacidade inabalável de dominar a si mesmo antes de tentar governar o mundo ao seu redor. Quando você domina sua mente, o seu corpo, a sua fala e as suas finanças, você se torna um farol de autoridade e proteção para todos aqueles que caminham ao seu lado. Se este conteúdo moldou a sua mentalidade tática, se este roteiro de elite trouxe clareza para sua conduta no serviço e na vida pessoal, assuma agora o seu compromisso com a nossa comunidade do Teatro de Operações. 1. Inscreva-se no canal e ative o sinete de notificações para não perder as próximas instruções de alta performance e estratégia. 2. Deixe o seu curtir neste áudio para que este conhecimento de soberania alcance mais operadores e líderes por todo o país. 3. E o mais importante, vá no campo de comentários agora mesmo e sele o seu compromisso escrevendo a nossa frase de honra da tropa. Sangue frio, mente afiada. Deixe essa marca gravada nos comentários para identificarmos quem caminhou até o final desta formação e pertence à elite do autocontrole. Aqui encerramos a nossa instrução.
Mantenham o patrulhamento ostensivo, a vigilância constante e a proteção do seu lar. Instrução encerrada. Missão dada é missão cumprida.